Como nós estamos num simpósio patrocinado, a dúvida não é se vocês vão ou não pedir o exame, o Oncotype para esses casos. Evidentemente, se eu fizesse isso, vocês sempre votariam que iriam pedir, né? Então, obviamente, não é essa a pergunta. A pergunta é, vamos tentar fazer um exercício e definir mais ou menos o que é que a gente imagina que esse caso queira nos dizer em termos de risco. Se é uma paciente que merece ou não quimioterapia. Ou seja, todas as pacientes fizeram o exame. Eu não estou perguntando a vocês se o exame seria cabível ou não. Eu já adianto isso para vocês. Aliás, o que a gente diz hoje para as pacientes é o seguinte. Algum tempo atrás, quando as pacientes entravam no consultório, todas elas eram potenciais candidatas à quimioterapia. O default é, você vai fazer quimioterapia e eu vou tentar definir se eu posso abrir mão da quimioterapia para você ou não. Hoje, nosso default mudou. A paciente entra no consultório, eu parto do princípio que eu não vou fazer quimioterapia. E ela precisa me convencer de que a quimioterapia é necessária. Eu acho que essa mudança de posição se deve muito à noção que nós adquirimos da ignorância que nós temos e da limitação que os dados morfométricos nos trazem em relação a conseguir avaliar apropriadamente cada caso. Muito bom. Podemos ver o primeiro? Uma paciente com tumor em quadrante bilateral de mama direita, cirurgia conservadora, pesquisa linfonodo sentinela, um carcinoma ductal invasivo de 2,5 centímetros, grau 3, não é? Ausência de invasão linfovascular, ausência de metástases em 5 sentinelas, PT2, PN0. Receptor positivo em 90%, de estrógeno, progesterona 90, Ki67 15, HER2 negativo. Então, 2,5, né? Faltou a idade, essa mulher tem, ela tem 60 anos. Tá? Muito bom. Como é que você imagina que viria o resultado? Né? Então, eu gostaria que vocês votassem. Você imagina 2,5 cm, receptor de estrógeno 90, progesterona 80, Ki67 15. Tá? Então, quando você for pedir o exame, o que você aposta? Você acha que vem 0 a 10, 11 a 18, 19 a 29, maior que 30? Ou você poderia até dizer, nem pediria o teste? Vamos votar. Vocês podem votar. Mais ou menos 70% vota abaixo de 18. Então, 70% das pessoas imagina que ela não precisa de quimioterapia baseada no Oncotype. E tem 13%, mais ou menos 1 em cada 6, que acha que dá entre 19 a 29, que seria grupo intermediário, e 4% acha que ela vai precisar de quimioterapia porque dá maior que 30. Frasson, qual é a sua impressão? É um exercício de adivinhação. Assim, né? porque... Ou seja, a pergunta basicamente é a seguinte. A pergunta basicamente é cristal. Não, sim. Não, mas veja, você viu essa paciente, você não tem um Oncotype, você acha que ela precisa de quimioterapia? Então, ela tem dados clínicos discrepantes, né? Ela tem um tumor de 2,5 com grau 3, que é um pouco incongruente com o Ki67 de 15, né? Tá bem? A vida então, é assim, nem sempre elas... Claro. Então, se você confia no seu patologista e se o grau 3 é um grau que realmente tem peso na sua decisão, eu apostaria num score mais alto. Eu apostaria no score superior a 18. Né? Se ela tivesse um grau 1, eu apostaria no score baixo, porque um grau 1 com Ki67 de 15 são congruentes, linfonodo negativo são congruentes. Então, neste caso, eu apostaria no score maior do que 18. Tá. O grande problema é que, eu sempre costumo brincar e dizer o seguinte, patologista é um cargo de confiança. E vocês, mastologistas, podem exercer esse direito e escolher o patologista para o qual vocês mandam. O oncologista está à mercê da paciente que senta na sua frente. Eu não escolho de quem vem a patologia. Então, frequentemente, vem de gente que a gente não conhece. Óbvio, eu posso mandar rever a patologia, mas se eu vou ter que mandar fazer um teste, rever o material, eu preciso me decidir. Eu simplesmente faço uma revisão anatopatológica ou faço um teste genômico. Dr. Russell, what's your guess? So we know that for patients that are like this, about 50% of them will be low recurrence score. So I think that's the best guess.
that it will be under 18. There are lots of data that Genomic Health have run looking at the correlation between grade and the Oncotype score, and there is a significant lack of correlation between the two. So I would not use grade to help me make a prediction here. I think the size makes me think it's going to be a larger number, but as we know, size is actually not predictive of Oncotype as well. So I would say it's low because I have a 50-50 chance I'm correct. Ok, vamos em frente depois. Aqui está o resultado. 2. Tá? Então, veja, esse é o tipo da paciente que vem para nós. Tumor 2,5, é um tumor grande, grau 3, né? E aí fica com esse dilema do Frasson. Eu acredito no tamanho no grau, ou acredito no Ki-67, no qual, by the way, ninguém acredita. Então, é esse tipo de situação que nos deixa cada vez mais inseguros de tomar decisões tão sérias quanto dar ou não dar quimioterapia para uma paciente, baseado nesses critérios morfométricos. Lembrando a vocês que quimioterapia não é aquele tipo de tratamento que você diz, olha, se não fizer bem, mal não faz. Tá? Nós temos aproximadamente 1% de risco cumulativo de doença cardíaca grave e leucemia mielodisplasia. Eu tenho agora, no momento, uma paciente com uma mielodisplasia em tratamento. Evidentemente, ela precisou de quimioterapia, era um caso totalmente diferente, mas essas coisas acontecem. Então, quando a gente fala em quimioterapia, o que preocupa não é náusea, até porque náusea a gente manipula muito bem, alopecia, que é um problema que eu não quero dizer que não é importante, mas não mata ninguém. Então, mas a preocupação é muito mais séria. A quimioterapia não é uma coisa que a gente pode dar com muita leveza. Bom, vamos para o segundo caso. 72 anos, um tumor de 1,2 centímetros, grau 2, 3 linfonodos sentinelas, R positivo ao RET6, PR positivo ao RET5, HER2 negativo, Ki-67, ausência de invasão linfática. Tá? Então, 72 anos, 1,2, grau 2, receptor sorte positivo. A pergunta, as opções são as mesmas. Podemos votar. So you would not have, I mean, this must be a healthy 72-year-old, right? Absolutely. Because, you know, you don't, Marathon runner. if you're never going to give chemotherapy to a patient, don't send the recurrence score. You have to think the patient's healthy enough. She ran 2 marathons with Cesar. My partner. Ok. 50% 0 a 10, 25%, 26%, 11 a 18. Ou seja, 3/4 acreditam que ela não tem indicação de quimioterapia. E, evidentemente, onde eu também apostaria, né? 8%, 19 a 29, e 1% maior do que 30. E mais, 1 em cada 5, 1 em cada 6, acha que o Oncotype é totalmente inútil para essa paciente. Cabelo, vamos começar por você. Não, é uma situação que uma paciente rígida, né, que a gente imagina que tem aí uma expectativa de vida acima de 5 anos, né, é o que o Soma orienta, é uma paciente factível de se fazer o tratamento adequado. Então eu faria, eu imaginaria, eu usaria o Oncotype para definir a minha conduta, sim, nesse caso. Dr. Russell, would you have ordered the test or not? You know, some of it, I have a lot of patients who say, my mother lived till the age of 100, and if she's 72 and in good health, then she's got 30 years to live. I'm good with ordering the test. I mean, I think that it's important to know. If she's someone who says, I will not take chemotherapy, then I don't order it. So I mean, you have to educate the patient about the test. It's probably more important for you if the patient's paying for the test. But if I'm willing to give chemotherapy, I will do the test. Okay. I believe that like 10 years ago, you would not have given chemotherapy to this lady, would you? Right. No, né? Ok. Frasson. Eu acho que isso aqui nem prova, né? Se você põe A na primeira, você tem que botar B, C ou D na segunda, né? Então, considerando a sequência, se você me perguntar qual é a score, eu acho que vai ser um alto risco, só pela sequência, mas
Eu acho que a discussão, não vou acrescentar nada à discussão, porque é uma situação limítrofe. Se você decide que você vai tratar essa paciente, se ela vier com alto risco, então você faz o teste. É assim que você ensina seus filhos a fazer prova, Fração? Muito bom. Veja, esse é o tipo de uma paciente que se vem para uma segunda opinião e não pediram Oncotype, você jamais vai poder dizer para ela, olha, seu médico devia com certeza ter pedido Oncotype, porque é um caso que você explica para a paciente, olha, a gente vive num dilema. Trabalhando num centro de excelência, a gente é obrigado a dizer para os pacientes que essas coisas existem. A pior coisa que pode acontecer é ela voltar depois para você e falar, puxa, a minha vizinha, minha amiga, minha colega me falou desse teste, o senhor nunca mencionou isso para mim. Por que o senhor acha que isso não presta para mim? Não é meu caso, não é? O senhor tem certeza que o teste não me ajudaria? E a gente não pode dizer isso. Então, a gente frequentemente é obrigado a discutir isso. Mas eu disse para ela, olha, nós até podemos fazer o teste, mas tem uma grande chance de realmente não ser útil para a senhora. Eu acho que a senhora não precisa de quimioterapia. Deu 38. Tá? E aí ela voltou e eu, evidentemente, estava profundamente incomodado. Eu tinha dito para ela, eu acho que a senhora provavelmente vai estar fazendo o teste à toa, não vai dar nada, e deu. Muito bem. Recomendei quimioterapia, evidentemente. E a paciente não quis aceitar a quimioterapia, foi uma longa negociação. Depois de muito tempo, ela aceitou fazer CMF. Fez um ciclo de CMF, passou maravilhosamente bem, mas resolveu que não queria mais fazer quimioterapia e mudou de oncologista. Ela está no direito dela, mudou de médico. Um ano depois, eu fui informado de que ela estava internada no outro hospital com uma metástase hepática. Veja, eu evidentemente não posso dizer que a quimioterapia teria mudado a história natural da doença dela, talvez tivesse, talvez não. O que eu achei importante, o que me convenceu, é que o teste foi capaz de predizer o que poderia acontecer com ela, ou seja, ela era de fato de alto risco. Então, esses casos é que passaram a me deixar cada vez mais inseguro em tomar esse tipo de decisão baseado em critério morfomédico. Terceiro. Can I stop Sure. you? I think that one of the points is that we know from B20 that the benefit of chemotherapy here is enormous. I mean, we think about chemotherapy benefit in our ER-positive patients as being not that high, that, you know, maybe a 10 to 20% relative benefit. The B20 showed us that there was almost a 60% reduction in risk of recurrence when you gave chemotherapy to the high recurrence score patients. It's like giving Herceptin in a HER2-positive patient. The impact is so enormous that I think we just don't see that benefit usually in this population. We certainly don't see that benefit even in triple-negative patients. So that it is a group that is exquisitely sensitive to the benefit of chemotherapy, and we've seen that through all of our trials. Sem dúvida, não há dúvida de que ela tinha indicação de quimioterapia. A doença dela parecia ser boazinha, mas de fato era uma doença agressiva, né? Aliás, antes de passar para esse caso, eu queria só lhe fazer uma pergunta. Evidentemente, a gente não pede Oncotype para casos HER2 positivos, mas já me aconteceu de ter uma paciente HER2 negativa na imunistoquímica que veio com HER2 positivo no Oncotype, né? E o bloco já estava esgotado, eu não tinha como repetir a imunistoquímica nem FISH. Se isso acontece, você a trata como HER2 positivo? Baseado em PCR, não é? So we do not treat just based on Oncotype HER2 positive. It needs to be either by IHC3+ or FISH positive. There's about a 20 to 25% lack of correlation between the Oncotype HER2 and FISH. And usually it's the borderline patients whose FISH is 1.8 or 1.9 and they're positive by RT-PCR for Oncotype. And so I would never give trastuzumab or Herceptin based on just Oncotype if the other features are negative. But if you're not able to go back and retest her, would you feel comfortable not giving her Herceptin? Because the block is gone. No tumor left. Then I'd be crazy and look at what her age is and, make, unrational decisions at that point. Right. Okay.
Makes me nervous. Right. Muito bom. Caso 3. 35 anos, 1,2, grau 2, 0 linfonodos, ERPR positivo, KM7 20%, HER2 negativo. Isso é o que vem todo dia, tá? Vamos votar? So Ki-67 is commonly used around the world. Ki-67, very commonly used. We don't use it. There is no validation for Ki-67. There's no prediction of benefit from chemotherapy. There's no agreed standard for high versus low. But people have become very dependent upon it with enormous lack of data in terms of prediction of certain benefit. It's probably prognostic, but if you look at really low versus really high, but it cannot predict benefit for anything. Nós revimos os nossos casos de Oncotype, comparando, fazendo uma correlação com o KI67, mais de 120 casos. Não há correlação alguma, mas é extraordinariamente popular. E não há paciente que venha sem KI67. Então, eu tenho colocado aqui exatamente para nos mostrar como ele não nos... Óbvio, quando vem 60%, 80%, mas nesse caso eu também não pediria o Oncotype, que em geral é alguma outra coisa, um tipo negativo, mas enfim. Essa paciente, Frasson, baseado na sua metodologia de seleção de resultados, ela vem como? Então, eu tô achando eu estou achando muito interessante essa proposta que você está sugerindo, porque se você usa um teste como o Oncotype, é porque as informações que você tem são imprevisíveis, certo? Porque se você pode prever, bom, se você tem uma grande chance de acerto, você pode reduzir a indicação em determinadas circunstâncias. Então, o resultado aqui é absolutamente aleatório, é uma questão de sorte, você vai acertar ou vai errar, porque não existe uma correlação além desta que você pode utilizar. Então, eu prefiro me abster, eu acho que a mensagem... Não, mas eu acho que a mensagem aqui, eu posso chutar também, eu posso chutar, não, pelo amor de Deus, eu acho que a mensagem aqui está correta, Arthur. A mensagem é de que você não pode prever, porque se nós formos previsíveis, você deixa de ter uma indicação para o teste. Não, e essa paciente tem uma agravante, ela é jovem, 35 anos, e muita gente indica a quimioterapia baseada na idade, porque o paciente jovem tem tumor agressivo, não é? Então, não são poucas as pessoas que indicam a quimioterapia por causa disso, não é? Vocês veem que aqui a grande maioria acha que vai dar abaixo de 30, mas um terço acha que vai dar pelo menos um grupo intermediário, né? E 20% mais do que 20%. Né? 26% daria ou maior que 30 ou não pediria um Oncotype. Quer dizer, não, vocês vejam, pelas as vários breakouts de todos esses casos, como você está certo, é absolutamente um sorteio. Obrigado. Tudo bem. Essa é uma paciente muito recente que veio nos ver, uma moça extraordinariamente jovem, muito bonita, veio na consulta com os filhos pequenos. Então, essas coisas são difíceis, né? Vamos ver. Deu 14. E, evidentemente, ela pulava dessa altura, né? Não precisa de quimioterapia. So, before the SOFT trial, when we suggest in this patient that she may benefit from ovarian suppression, chemotherapy frequently caused ovarian suppression. So we could have said, well, even though she won't benefit from chemotherapy as an anti-tumor agent, at least it'll shut her ovaries down. Now we have this enormous opportunity, I guess, that we have a very effective endocrine maneuver that makes me feel a lot better now about not giving her chemotherapy. I think we had concerns in a very young woman about just using tamoxifen alone. And clearly my patients who are very young, half of them have low recurrence scores, and I'm willing to not give chemotherapy. I think the question now is how far do we go on her endocrine therapy in a low recurrence score? Maybe tamoxifen is enough, and maybe you don't need to shut down her ovaries. So I think we still have a quandary now about what her endocrine therapy should be
not whether she needs chemotherapy. E o que eu queria chamar a atenção em relação à idade é que, assim, o que existe é maior prevalência de tumores agressivos entre as jovens e maior prevalência de tumores mais hormônios-sensíveis e menos agressivos entre as idosas. O que não quer dizer que a gente tem idosas com triplo negativos e tumores ruins, e não quer dizer que a gente não tenha jovens com tumores indolentes. Posso fazer uma pergunta? Cristi, se viesse um score de 20, o que você faria? I would not give chemotherapy, but I would shut her ovaries down. I mean, then I'd start to think her risk is... There's no benefit from chemotherapy at 20. I mean, there's just zero evidence of that. We will see in TAILOR-X whether some patients with clinical features that worry us will fall out and benefit from chemotherapy, but no trial at this point has shown a benefit at 20. But I might overreact and want to shut her ovaries down. O próximo caso tem um pouco a ver com isso. 59 anos de idade, 1,5, grau 2, 0 linfonodos, ERPR bastante positivo, Ki67 25%, o que já deixa muita gente nervoso. E a propósito, eu imploro para os nossos patologistas, não sei se tem algum presente, para, por favor, não escreverem que essa paciente tem luminal B, né? Porque eles fazem uma analogia da classificação molecular por microarray, transferem para a imunistoquímica, baseado num Ki67, e eu morro de medo que alguém veja esse luminal B e prescreva a quimioterapia. Então eu imploro, mas essa é uma causa perdida, né? Mesmo dentro de casa, mesmo no hospital, eu não consigo. Enfim. Não, a maneira de você evitar é não pedir o Ki67. E é a melhor opção de todas, estou de acordo com você. Muito bom. Vamos votar. Muito bom. 57% mais ou menos das pessoas acha que dá abaixo de 18. Um terço aproximadamente entre 19 e 29 e 11% maior do que 30. Deu 22. O que é que a gente faz? Christy. Oh, we're now Christy. Okay, so... Christy's on. I do not give chemotherapy at 22. So I liken this to when you go meet with an attorney, they say, well, would you give it with 23 or would you give it with 24? I don't know. I think all of us have a cutoff in the intermediate range. I do look at RSPC. So I look at the clinical features, which include the patient's age, tumor size, and grade. That doesn't tell me whether the patient will benefit from chemotherapy, but it does alter the overall 10-year prognosis for me. So if it sits a lot higher with RSPC, I don't think I'd give her chemotherapy, but I might think about it. Ok, só por causa do benefício do tempo, deixa eu mostrar para vocês o resultado do RSPC. O RSPC é uma ferramenta que está disponível no site do Oncotype, do Genomic Health, no qual você introduz dados clínicos, porque, como vocês sabem, no cálculo do Recurrence Score entram apenas as questões ligadas ao tumor, não importa a idade, não importa o tamanho do tumor, não importa o grau. O RSPC você introduz aqui o resultado do Recurrence Score, que deu 22, qual é o tipo de intervenção hormonal que você colocaria, no caso é inibidor da aromatase, a idade, o tamanho do tumor e o grau. E a previsão do instrumento é que o risco de recorrência de 10 anos seja de 9%, o que seria equivalente a um baixo risco. Então, baseado nesse resultado, nós nos sentimos confiáveis de não dar quimioterapia para ela. Christy, your comments? So if she went from 14% with tamoxifen, if we used the tool, the benefit of anastrozole, the risk would have been probably around 11%. So the smaller tumor size and intermediate grade brought it down even more. So I find the RSPC useful, but it cannot be used incorrectly to suggest
that it helps predict who benefits from chemotherapy. It just refines the prognosis a little bit and allows us to do what we already do in our head. We look at a patient, she said how old she is, and we think very young, she needs chemotherapy, very old, she doesn't. And this helps refine it based on data from B14 and from ATAC. And so this mathematical formulation is based on data in patients who had oncotypes done. So I do it, and I do it to educate the patient. E às vezes ocorre o contrário. Sometimes the opposite happens and the 10-year recurrence rate gets higher. Algumas vezes você faz a conta e o número aumenta. E aí você fica realmente mais preocupado e eventualmente tende a usar a quimioterapia. Bom, nós estamos com o tempo esgotado, eu agradeço a todos, vamos seguindo com o programa. Agradeço muito ao Frasson, ao Cabelo, Chris Russell, especialmente ao Frasson que veio assim de repente.